Gostaria de ler um texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11 até o 24. Lucas 15, verso de número 11 em diante. Amém? Dá um tempinho para os amados encontrarem. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pés do moço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe o anel na mão e a alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Até aqui, podeis sentar, meus amados. Nós já conhecemos essa história, né? A história do filho pródigo. Nós conhecemos e sabemos que essa história é uma história impactante. Mas o interessante é que muitas vezes nós focamos essa história no filho. Focamos no rapaz, no jovem que sai da casa do pai. Mas nessa noite, eu queria falar com vocês acerca do pai. O interessante e o principal é que essa história, o personagem principal não é o filho. O protagonista dessa história é o pai. Nós pensamos que o filho é o protagonista, que o centro dessa história, dessa parábola narrada por Jesus, é esse filho que saiu da presença do pai. Mas é o contrário. O centro dessa história é o pai. E quem é esse pai? Quem representa esse pai? Esse pai representa o Senhor nosso Deus. Deus é o pai dessa história. O interessante é que esse jovem, ele pede ao pai parte da herança, a parte dele da herança. Dias depois ele se afasta da presença do pai, mas nós vemos lá no final que quando ele volta, o pai vai ao encontro dele, não espera nem ele chegar em casa direito. O pai vai ao encontro dele, abraça, se lança nos pés do filho, dá a ele um anel novo, dá a ele sandálias novas, vestes novas. E é isso que o Senhor nosso Deus faz conosco. Ele nos quer ao lado dele. O tema que o Senhor colocou no meu coração para falar conosco nessa noite é o pai presente com filhos ausentes. O pai presente com filhos ausentes. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele é sempre presente. Conversando com
com um colega, conversando com o Ramon, né? Nós trabalhamos com um grupo de jovens, e conversando com ele, teve uma fala muito interessante que nós comentamos. Tudo que era necessário para a salvação, tudo que é necessário para a nossa salvação, tudo aquilo que depende da parte de Deus, Ele já fez. Não há nada que Deus não tenha feito por mim e por você, meu amado irmão. Não há nada, não falta Deus fazer nada. Tudo que depende de Deus, Ele já fez. Ele entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para ser morto por mim e por você, pelos nossos pecados. O que depende de Deus, Ele está pronto. Ele deu o primeiro passo. Nós falamos hoje pela manhã que muitas vezes nós pensamos assim, não, eu fui o ofendido na história e como eu fui o ofendido, eu vou esperar quem me ofendeu vir pedir perdão. Interessante que Deus foi o ofendido quando o homem pecou. Quando nós pecamos, como disse esse filho, contra os céus, contra Deus, contra o Pai. Né? O filho disse, pequei contra os céus e contra ti. Da mesma forma, quando Adão pecou, quando o homem pecou, ele pecou contra Deus. Ele se fez maldição diante de Deus e ele ofendeu a Deus. Deus é o ofendido diante dos nossos pecados. Mas não foi o homem que procurou se aproximar de Deus primeiro, pelo contrário. Foi Deus que procurou a reconciliação com o homem, com o ser humano. Foi Deus que deu o primeiro passo. Deus deu o primeiro passo em minha direção, Deus deu o primeiro passo em sua direção. Quando nós não somos, quando nós não éramos merecedores. Ele entregou o Filho dele. Mas é interessante, amados, que Ele é um Pai sempre presente. Lembra que na minha oração e que nos louvores nós estávamos falando que o véu se rasgou? Que o véu foi rasgado, que agora nós temos acesso a Deus. E quem rasgou esse véu? Jesus Cristo, o Senhor. Ele abriu para nós a porta da qual nós temos acesso ao Senhor e podemos nos achegar a Ele a todo e qualquer momento. Não dependemos mais de um sacerdote uma vez por ano. Não dependemos mais de chegar a alguém e pedir, olha, interceda por mim. Nós podemos nos achegar a Deus, porque Deus deu o primeiro passo em direção a nós. E Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre nos procurando. O Senhor Deus nos deseja. Novamente, com essa conversa com Ramon, nós estávamos falando assim, olha que interessante. O Deus que criou os céus, a terra, que criou o universo, que criou, sustenta e governa o universo. Ele quer estar do nosso lado. Ele quer estar conosco. Ele nos ama. Ele nos ama de uma forma tal que nós não podemos medir, que nós não podemos mensurar. E Ele está ao nosso lado. É maravilhoso demais, meus amados irmãos. É algo sem igual. Interessante que Jesus ele nos dá um exemplo claro disso, né? Lá em João, capítulo 11, verso 41 e 42... Jesus, quando ele está ali ressuscitando Lázaro, né? Aí ele diz, para eles tirarem aquela pedra, diz assim o texto, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque me haveis ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O que eu quero dizer com isso? Esses dois textos, tanto o texto do filho pródigo, quanto esse texto aqui em que Jesus fala que Deus, o Pai, o escuta, nos revela que Deus é um Pai presente.
que Deus é um Pai acessível, que Deus é um Pai amoroso e que Ele não está ocupado com demandas, não está ocupado com trabalho, não está ocupado demais que não possa parar para nos ouvir. Em momento nenhum, Deus está ocupado demais para que não possa nos ouvir. Pelo contrário, Ele nos ouve. Ele nos ouve quando nós nos ajoelhamos aqui na igreja pela manhã, mas Ele também nos ouve quando nós nos ajoelhamos na nossa cama antes de dormir. Ele nos escuta quando nós levantamos de madrugada. Ele nos escuta mesmo quando nós não queremos falar com Ele. Ele nos ouve. Mesmo quando nós não queremos falar com Ele, Ele nos ouve. Porque Ele é um Pai presente. Ele conhece as nossas angústias. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas fraquezas. Mas o tema que o Senhor colocou no meu coração é um Pai presente, mas com filhos. De novo, eu quero ouvir todo mundo. Um Pai presente, mas com filhos ausentes. É onde entra eu e você nessa história. Onde nós entramos nessa história. Muitas vezes, amados, nós somos levados a nos afastar da presença de Deus. Nós somos impelidos, empurrados por nós mesmos para longe da presença de Deus. Assim como esse jovem da história. Se nós prestarmos atenção nessa parábola, o jovem aqui, ele queria muito mais do que dinheiro. Ele queria muito mais do que dinheiro. Ele queria sair debaixo da tutela do pai. Ele queria sair debaixo da autoridade do pai. Ele não queria mais se sujeitar àquele pai. Ele não queria mais se sujeitar às regras daquela casa. Ele achava que já estava na hora dele ser dono do próprio nariz, de tomar as próprias decisões. E ele saiu da casa do pai, afastou, porque ele julgava que ele já tinha maturidade, ele já tinha discernimento, ele já tinha conhecimento da vida o suficiente para viver da forma que ele julgasse melhor, da forma que ele achasse melhor. E a história nos revela, ela nos mostra, nós conhecemos muito bem que ele não tinha essa maturidade, que ele não tinha tanto conhecimento quanto ele pensava que tinha, que ele não tinha tanta experiência assim. Grande foi a ruína daquele jovem, grande foi a ruína dele e nós conhecemos essa história. Mas muitas vezes, não obstante nós conhecermos essa história, não obstante nós entendermos que estar longe da casa do Pai não é o melhor, muitas vezes nós fazemos igual a esse jovem. Muitas vezes nós nos preocupamos com o nosso trabalho, nós nos preocupamos com o que vamos colocar dentro de casa, como vamos sustentar nossas famílias, nós nos preocupamos em ganhar, nós nos preocupamos com os projetos, nós nos preocupamos em nos formar, nós nos preocupamos com tantas outras coisas, mas esquecemos do nosso Pai. Esquecemos de honrar o nosso Pai, de estarmos com Ele e de buscarmos a sua presença. Muitas vezes nos esquecemos disso. Nós focamos em tantas coisas, meus amados. Quer ver um exemplo? Às vezes você pega, você levanta e fala: Senhor, muito obrigado, e vai trabalhar. Aí o seu dia passa, você almoça correndo, você vai para um lado, corre para outro, tanta coisa para resolver, tem conta para pagar, tem situações mil, né? Muitos problemas para resolver. Quando você chega em casa e você está exausto e tudo que você quer é se jogar numa cama, você chega em casa correndo, toma um banho, descansa, fala um pouco com a família e se joga na cama, já exausto, pensando no que vai fazer amanhã, pensando no que vai fazer no dia seguinte, e acaba que, quando você se dá conta, você não separou um tempo para Deus.
Você simplesmente falou, Senhor, abençoa meu dia e saiu correndo. Você não parou para ler a Bíblia, você não parou para orar, você não parou para buscar a presença de Deus, buscá-lo. Você não parou para fazer a vontade dele. Muitas vezes isso acontece comigo, amados. Muitas vezes eu estou diante de situações que depois eu falo assim, olha, eu tive a oportunidade de evangelizar e perdi. Eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus e deixei passar. Eu fiquei 1 hora numa fila para tomar vacina e não falei de Deus para ninguém. 1 hora. Esse tempo quase todo calado. Tentei puxar conversa com um, tentei puxar conversa com outro, com outros assuntos. Mas em momento nenhum eu falei assim, Jesus te ama. Em momento nenhum eu virei para as pessoas que estavam ali à minha volta e falei assim, Jesus é mais poderoso do que essa vacina. Em momento nenhum eu evangelizei. Perdi uma oportunidade de agradar o meu Pai. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de agradar a Deus. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de estar com Deus. Um Deus que quer estar conosco. Um Deus que nos ama a ponto de entregar o seu Filho. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Esse tão grande amor. Esse amor que nós cantamos aqui, né? Que já não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Mas para sermos filhos é necessário termos um relacionamento com Ele. É necessário termos um relacionamento. E para termos um relacionamento com Deus, todo relacionamento, ele exige esforço de ambas as partes. Um relacionamento entre um casal, em que apenas a mulher dá valor ao casamento, é um casamento fracassado. Um relacionamento entre pais e filhos, em que apenas o pai está buscando a presença dos filhos, é um relacionamento fracassado. Um relacionamento entre servos de Deus, em que apenas o Deus está buscando um relacionamento, é um relacionamento fracassado. Por quê? Porque o relacionamento depende de ambas as partes. Depende de mim, depende de você estar na presença de Deus, depende de nós também. Porque, como eu falei, o que depende de Deus, Ele está pronto. Ele está pronto a nos ouvir. O que depende de Deus, Ele já fez, Ele faz cotidianamente. Deus está a todo momento nos buscando, e não porque Ele precisa de nós. Porque Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. Ele nos quer. Ele nos ama. Deus não tem necessidade de mim, Ele tem amor por mim. Deus não tem necessidade de você. Se você parar de orar, Deus não vai deixar de ser Deus. Ele não vai diminuir o poder dele. Se você parar de buscar a Deus, Ele não vai deixar de ser Deus e o poder dele não vai diminuir. Mas nós, se deixarmos de buscar a Deus, nós estamos fadados a fracassar nesta e perder a salvação na outra vida. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não atendermos a esse amor, se nós não atentarmos para a necessidade de fazer a nossa parte nesse relacionamento, então nós somos fracassados nesta vida e na eternidade. Mas quando nós atendemos a esse chamado e quando nós entendemos que assim como aquele jovem demorou para entender que ele era dependente do Pai, se nós entendermos que nós somos dependentes de Deus, então nós somos bem-aventurados, felizes, nós somos abençoados nesta e na outra vida. Para esta vida e para a eternidade. Quando nós entendemos quem é
o nosso Deus. O nosso Deus, amados, não é um Deus distante. O nosso Deus não é alguém que não nos conhece. O nosso Deus não é alguém que não nos dá valor. O nosso Deus é aquele que nos ama. E que está pronto a nos abraçar. Que está pronto a nos acolher. Deus não é um pai ocupado demais para que não possa estar com seus filhos, nem se pode atribuir a Ele indiferença para conosco. Deus é sempre presente e quer se relacionar conosco, os seus filhos. Contudo, nós, em nossa carne, corremos para a direção oposta à direção de Deus, como se nós estivéssemos fugindo dele. E isso é natural da carne, pois a carne, ela pende para o pecado. Como diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras da carne, que nos afastam da presença do Senhor. O que a palavra nos fala sobre o pecado? A palavra fala que o nosso pecado ele causa divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado ele causa divisão entre nós e o nosso Deus. É interessante que a palavra ela fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição? Será fome, nudez? Será que é o perigo? Será que é a espada? Será que é potestades, principados, dominadores do mal? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas os nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e o nosso Deus. Meus amados, quando nós pecamos, sabe qual é a primeira reação que nós temos? Adão, ele é o exemplo claro dessa reação. Nós temos vergonha da presença de Deus. Quando nós pecamos, nós fugimos da presença de Deus. Quer ver a primeira característica de alguém que está vivendo em pecado? Ele começa a sumir da presença de Deus, ele começa a sumir da igreja. Se é alguém que está aqui ativo, se é alguém que está cantando, se é alguém que faz parte do grupo de louvor, ele começa a se afastar. Daqui a pouco ele não está mais aparecendo no grupo de louvor e fica ali no banco, daqui a pouco ele começa a frequentar, ir para o último banco. Daqui a pouco ele começa a sumir da igreja, passa semanas sem aparecer, meses sem aparecer, ele vai só se afastando. Por quê? Vergonha da santidade de Deus, vergonha da presença de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. E Deus, Ele espera que nós sejamos santos, para nós nos aproximarmos cada vez mais dEle. Ele quer que nós sejamos santos para estarmos em comunhão, para estarmos entrelaçados com Ele. Juntos, unidos com Ele. Assim como cada um de nós, e como eu falei hoje cedo, aqueles que são pais de família vão entender melhor do que eu nesse sentido. Assim como você quer o melhor para os seus filhos, assim como você quer estar ao lado deles, assim como você quer aconchegá-los nos momentos das dificuldades deles, nos momentos das lutas, assim como você quer que eles sigam os seus conselhos, porque você sabe o que é melhor para a vida deles, assim como você quer ajudá-los a se tornarem homens e mulheres dignos, assim é Deus, o nosso Pai. Assim é o nosso Pai para com as nossas vidas.
Em Isaías 59, 1, 2, fala isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o Senhor quer estar ao nosso lado, mas não de qualquer forma. Não de qualquer forma. Deus não é um Deus que que aceita qualquer coisa. Ele não aceita que nós venhamos estar diante dele de qualquer forma. Ele aceita que nós nos acheguemos como nós estamos. Assim como aquele pai daquele jovem, que ele não se preocupou como o jovem retornou. Ele não deu um sermão, você perdeu todo o dinheiro. Ele não deu um sermão, você saiu daqui limpo e voltou sujo. Pelo contrário, ele chegou, ele correu, ele abraçou aquele rapaz. É o que a palavra diz, venha como você está. Mas o interessante é que logo quando aquele rapaz chegou, qual foi a primeira coisa que o pai fez? Deu a ele vestes novas, limpas. Deu a ele sandálias novas. Deu a ele um anel no dedo, que significava um renovo da aliança entre pai e filho. Ou seja, Deus quer nos restaurar como filhos. Deus quer dar vestes novas para nós. Vestes novas, limpas. E Ele não se importa se nós fomos na sarjeta, se nós fomos no lamaçal do pecado, se nós nos afastamos da presença dEle. Mas à medida que nós, assim como aquele filho, nos arrependemos, voltamos à presença de Deus. Quando nos arrependemos, o Senhor Deus nos trata como aquele pai tratou aquele filho. Restitui, restaura, traz de novo e torna tudo novo em nossas vidas e dá um grande banquete em nossa honra. É interessante que a palavra do Senhor, ela fala assim, a festa nos céus. Quando que é a igreja? Quando um pecador se arrepende. A festa nos céus, quando eu e você nos arrependemos. A festa nos céus, quando alguém que está longe da presença do Pai se arrepende e entende que é dependente do Pai. Quando nós entendemos isso, meus amados, o Senhor Deus dá um grande banquete. Um grande banquete para se alegrar conosco, para ter a alegria de estarmos com Ele. Para que nós tenhamos essa alegria, a segurança da casa do nosso Pai, o suprimento da casa do nosso Pai, o amor, o aconchego da casa do Pai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Já pararam para pensar que quem te deu o seu cobertor foi o Pai Celestial? Já parou para pensar que o teto que está sobre você, quem te entregou, foi o Pai Celestial? Já parou para pensar que o seu esposo, a sua esposa amada, quem te deu, foi Deus, o Pai Celestial? É maravilhoso. Os filhos, quem te deu, o Pai Celestial. Deus. Meus amados, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Ele supre todas as nossas necessidades, mesmo aquelas que nós nem sabemos que temos. É interessante que nós oramos e pedimos a Deus aquilo que nós queremos. Oramos e pedimos a Deus aquilo que nós pensamos que precisamos. Mas o Espírito Santo de Deus ora conosco e ora por nós com gemidos inexprimíveis por aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Que Pai é esse? Que Pai é esse, irmã Rosinha? Que Pai é esse que provê para nós
o que nós precisamos e o que nós nem imaginamos que precisamos, mas precisamos. O Pai que proveu a salvação por intermédio do seu Filho amado, que nos fez co-herdeiros de Deus. Olha que maravilha! Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Esse Pai que entregou o Filho amado por amor a mim, um pecador. Pensa num homem sujo. Pensa num homem fraco, inconstante. Sou eu. Pensa em alguém que não é merecedor dos céus. Pequei contra os céus e contra Deus. Pensa. E mesmo assim, Ele quer estar comigo. Deus, Ele não precisa de mim. Ele quer estar comigo. Ele não precisa de você. Ele quer estar com você. É maravilhoso, meus amados. Certamente o filho pródigo, como eu falei, tudo o que ele queria era sair debaixo da autoridade do pai. E ele achava que estava pronto para isso. Quanto mais nós nos afastamos da presença desse pai, do nosso pai, nós nos afundamos. Nós nos afogamos em caminhos tortuosos. Mas quanto mais nós nos aproximamos do nosso pai, Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. Lembra o que a palavra fala sobre os lírios do campo? Lembra o que a palavra fala sobre as aves? As aves que não semeiam, nem guardam em celeiros, mas contudo elas não padecem fome. Os lírios que hoje existem, amanhã não existe mais, nenhum deles. Aliás, e nem Salomão se vestiu como um deles. Que maravilha, né? Contudo, nós temos um Pai que nos ama e o seu amor é real e verdadeiro. Não se pode comparar um amor que corre ao nosso encontro, tira-nos as vestes sujas, nos põe sandálias novas, nos coloca um anel novamente em nosso dedo, nos alimenta, nos prepara um banquete. Oh, aleluia, Jesus! Quando nós nos reconhecemos que somos filhos dele e dependente dele, pois Deus, Jesus, Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, é o nosso Abba Pai, é o nosso Paizinho, é o Pai de amor, aquele que nos sustenta e nos guarda. Amém? Interessante, meus amados, que Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Deus, Ele continua sendo Deus. O Deus que criou os céus, que criou a terra. O Deus que conduziu o povo de Israel, fez eles atravessarem o Mar Vermelho, fez com que eles comessem maná no deserto, fez com que eles fossem sustentados, vitoriosos em muitas batalhas. O Deus que se manifestou através de Jesus Cristo. O Deus que vem ao longo da história conduzindo, dirigindo a história da humanidade. Não mudou. É o mesmo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por que não a ele atenção? Por que não a ele o meu tempo? Por que não a ele a minha expressão de amor? Afinal de contas, Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai. Né? E eu queria concluir lembrando que Deus, Ele é eterno. Que o amor dele é eterno. Né? A palavra, ela fala que... É interessante, eu estou tentando buscar a memória, é uma palavra tão abençoada, tão grande, tão poderosa.
mas ela está me fugindo da memória e eu não entendo o porquê. Talvez é a vontade de Deus, né, que eu não fale, mas... Enfim, é a vontade de Deus e eu não vou insistir, né? Estava querendo trazer aqui à memória a grandiosidade do nome de Deus. Mas se é a vontade do nosso Pai, é a vontade do Pai. Meus queridos, vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos agradecer a Deus, nosso Senhor, nosso Pai amoroso. Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode se dirigir aqui. Nós vamos cantar novamente esse louvor. Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, né? É um louvor tão abençoado que declara justamente isso que o Senhor nosso Deus falou nessa noite. Nós somos filhos de Deus. E antes de concluir, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma realidade. Que filho você é? Um filho que quer estar na casa do Pai, que quer estar na presença do Pai, que quer ter a comunhão com o Pai, ou um filho ausente? Há ao longo da história, da sociedade, muitos filhos que reclamam porque os seus pais não lhes dão atenção, porque os pais estão ocupados com tantas outras coisas, com trabalho, com afazeres, que os pais estão envolvidos, né, com a internet, envolvido com seus celulares, ou envolvido com outras coisas, e não lhes dão mais atenção. Filhos onde os pais são separados ou mesmo tem os pais em casa e vive distante do pai, vive distante da mãe. Mas aqui, o Senhor voltou a palavra aos filhos. Que filho você é? Que filho eu sou? Que filho nós somos para esse Pai que é sempre presente? Amém? Senhor, meu Deus e Pai amado, grandioso é o Senhor. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Pai, eu quero ser um filho presente. Eu quero estar na tua casa, no teu altar, Senhor. Como disse, ó Pai amado, o rei Davi, Senhor, meu Deus. Pai, oh, Senhor, meu Deus, me permita, Senhor, meu Deus, estar na tua casa todos os dias da minha vida, Senhor. Habitarei ali na casa do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia, Senhor. Não me deixe me afastar da tua face, nem da tua presença, Senhor. O Senhor é o meu alimento. O Senhor é o meu sustento. O Senhor é o meu Abba, Pai, o meu Paizinho. Aquele que prepara uma mesa para mim, mesmo quando eu mereço castigo. Aquele, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, que me acolhe e que entende as minhas lágrimas. Oh, Pai amado, aquele que me ama com um amor incondicional e que quer me restaurar, quer me fazer novo de novo. O Senhor é o Pai amado. O Senhor é um Pai presente. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o Senhor Deus poderoso, que nós vemos, ó Pai amado, nessa noite, nesse momento, atender a tão grande amor, que nos amou primeiro, que nos amou primeiro, que nos amou primeiro. Um amor real, um amor leal, um amor sem igual. Oh Pai! Glória a Deus, glória a Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, igreja? Oh, aleluia. Que amor é esse que nos liberta de todo o medo, que nos liberta do pecado, que nos liberta de toda maldição, que nos liberta de toda dor, de toda angústia, que nos liberta de todo sofrimento. Que amor é esse que nos aproxima dele dia após dia, amados? Vamos atender a esse tão grande amor. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia, Jesus. Não sou mais escravo
me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, eu escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Aleluia. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Louve, igreja. Eu sou filho de Deus. Declare ao Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, Eu aleluia, não sou mais Glória a Deus. escravo do medo. Aleluia, Senhor. Eu sou filho de Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça do Senhor seja conosco, que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um, que Ele nos leve em paz, em segurança para os nossos lares, que a presença dEle seja real em nossas vidas, hoje e sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus. Estamos terminados para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. Amém.